Então, bom dia. Edição diária, portanto matinal, da Cor do Dinheiro, do dia, deixa-me lá confirmar que é para não haver chatices, 3 de setembro do ano da graça 2018. Ora bem, como eu continuo aqui em Maputo, portanto, só queria perguntar se com som, imagem está tudo bem, o Luís Barbosa diz que sim, João Matos também. Ora, vamos lá, a agenda de hoje, o fim de semana aí por Portugal foi muito fértil. Foi fértil em disparates, Dr. Rui Rio, mas eu vou guardar o Dr. Rui Rio para amanhã. Porque hoje tenho aqui assuntos mais urgentes. Aliás, há 2 assuntos que vou guardar para amanhã e aviso já. O primeiro, fazer uma análise daquilo que foi o discurso do Dr. Rui Rio na rentrée do PST. Rentrée, ou lá como é que isto se chama hoje em dia. O Presidente da República diz que já não há rentrées propriamente ditas, de maneira que eu não vou jurar que seja rentrée. Ou seja, deixar Rui Rio para amanhã e deixar outra coisa para amanhã, que é o Bloco de Esquerda, parece estar, deixa-me só ajustar aqui um bocado a câmara, o Bloco de Esquerda parece estar um bocado chateado com o facto de Portugal dar benefícios fiscais a pensionistas do norte da Europa que querem viver para Portugal para pagarem uma taxa de IRS muitíssimo baixa. Eu vou guardar, isto é um assunto muito sério e é um assunto longo. Vamos ter que analisar o regime fiscal e perceber as vantagens e desvantagens e, portanto, vou deixar essa história para amanhã. Por onde é que eu queria começar hoje? Olha, pelo período antes da ordem do dia, para referenciar uma intervenção do Dr. Francisco Louçã no Fórum do Socialismo, que, como sabe, foi aquele evento organizado pelo Bloco de Esquerda no fim de semana. E Francisco Louçã avisou no seu discurso para uma campanha suja nas próximas eleições. Bom, nas próximas eleições, há 2 perguntas que eu tenho para fazer. A primeira é, eu não conheço outra coisa senão ser campanhas sujas sistematicamente no meio político português. Mas é diário, portanto não é preciso esperar por campanhas eleitorais para perceber isso. Agora, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei a que é que se referia muito bem Francisco Louçã, porque ele falou de Trump e não sei quantos nos Estados Unidos e o apreço da direita pelo Trump. Eu sou de direita, como você sabe, já assumi aqui. Eu odeio o Sr. Trump e a sua política. Não é o Sr. Trump, é a sua política e os seus disparates. Não estou a perceber muito bem. E suspeito que uma boa parte da direita portuguesa não gosta do Sr. Trump. Não gosta politicamente. Não gosta socialmente, com aquela idiotice toda em volta da imigração, e também não gosta economicamente. Olha, por exemplo, eu odeio, do ponto de vista económico, as propostas dele. Porque acho que um país, quando começa a pôr restrições comerciais, isso é o princípio de uma guerra que nunca acaba bem para nenhum dos lados. Primeiro ponto. Segundo, ainda não percebi muito bem a que é que se refere o Dr. Francisco Louçã. Se, do ponto de vista interno, está a falar de coisas como as denúncias que ainda há poucas semanas foram feitas em relação a casos como Ricardo Robles. Era isso? Bom, se era isso, eu acho que o Dr. Francisco Louçã vai ter uma grande desilusão. Porque os políticos que passam a vida a dar lições moralistas a outros e que depois fazem disparates, normalmente ficam na linha de fogo. E, portanto, espero que, se estivermos a falar de campanhas destas, ou não sei que campanhas sujas, que nos próximos tempos haja várias, que há muita coisa para falar sobre isso em Portugal. Bom, vamos começar pelo contribuinte português. O presidente de um dos maiores sindicatos da Caixa Geral de Depósitos veio dar uma entrevista ao público. Uma entrevista interessante, sobretudo porque ela revela da forma como nós em Portugal olhamos o Estado e o dinheiro que não é nosso. E por falar de dinheiro que não é nosso, daqui a pouco, no terceiro ponto, já vamos falar disso também. Vamos à entrevista. Ele considera inoportuna, descuidada, desastrada a proposta que a administração da Caixa está a fazer aos trabalhadores. Como você sabe, tem uma componente principal. A denúncia de 2 acordos da empresa, porque a Caixa tem 2 problemas. Primeiro, está intervencionada. Eu acho que ele não se lembra disso, ou então se lembra, está a fazer de conta que não se lembra. A Caixa é um banco intervencionado por Bruxelas e pelo BCE. E, portanto, para Bruxelas autorizar 4 mil milhões de euros, sim, foi você, Zé, foi você, Francisco, foi você, Maria, que pagou para a Caixa de Depósitos. Mas volta à questão. Para Bruxelas autorizar aquilo, teve de impor uma série de remédios. E uma série de remédios é fechar balcões, despedir pessoas. A propósito disso, ainda continuo à espera das ações musculadas do PCP e do Bloco em relação a estas matérias, não é? É só 31 de boca, não é só garganta, não fazem nada. Falam, depois não fazem nada, como dizia aquele anúncio de crédito de habitação. Mas, enfim, eu acho que ele se esqueceu disto, propositadamente. Primeiro ponto. O segundo ponto, que este senhor não está a perceber muito bem, é que ele está a viver com o dinheiro do contribuinte.
Ou seja, da Maria, da Francisca, da Fátima, do Camilo, que eu falava há bocadinho. Este senhor, o presidente do Sindicato da Caixa Geral de Depósitos, está a viver de dinheiro do contribuinte. Ora bem, eu não gosto muito de ver pessoas que vivem com dinheiro do contribuinte estarem-se a armar em fortes e em bons e críticos como este senhor. Não gosto muito de ver, porque o meu dinheiro custa-me caro. Não é? O dinheiro que eu pago em contribuições e impostos custa-me caro. Dói-me, incomoda-me, chateia-me. Ora bem, o mínimo que eu posso admitir é que o Estado, ao usar esse dinheiro, use da forma mais correta. E não para alimentar isto. Isto são sindicatos, são grupos de interesse, são lobbies, não tem outro nome, são lobbies. E é preciso combatê-los. Primeiro ponto. Segundo ponto. Este senhor afirma na entrevista que fechar um balcão da Caixa é limitar o acesso das PME a crédito. Eu acho que ele vive no século XIX. Só pode ser, não é? Porque uma empresa hoje em dia, quando precisa de crédito, não precisa de ir ao balcão. Não é? Aliás, isto funciona muito pouco a partir do balcão. Isto funcionava no balcão nos anos 70 e nos anos 80. Já não funciona no balcão. Mas, se este senhor for ver, vai perceber que a forma e o relacionamento das empresas, pequenas e médias empresas, com a banca, mudou substancialmente nos últimos tempos. Portanto, já percebeu? Leia aquela entrevista, se a ler, só com um sorriso nos lábios, ok? E, sobretudo, ria-se imenso. Porque é um belíssimo exemplo de como é que os lobbies, os grupos de interesse em Portugal, que vivem do seu dinheiro, gostam de fazer lobby para que as coisas não mudem. Bom, terceiro ponto. Segundo ponto. Fernando Medina, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deu uma entrevista ao Expresso, onde, tudo somado, muito eleitoralismo pelo meio, obviamente, quer fazer uma revolução nos transportes em Lisboa. Qual é essa revolução? Bom, há 700 mil pessoas que utilizam o passo social. Passos sociais são vários, desde aqueles que é coroa 1. Sim, eu uso transportes públicos. Eu ando de metro quando estou em Lisboa. Bom, coroa 1 e depois os municípios, o coroa 2, coroa 3, aquilo que antigamente chamava dizia-se L23, não é? L123, e depois só os municípios limítrofes. São 18 municípios. O que é que Fernando Medina diz? Que, neste momento, quem usa o passe, deste passe normal ao passe intermodal, são 700 mil pessoas. E ele quer pôr 900 mil pessoas a utilizarem esse passe. Bom, qual é o aliciante? É muito simples. O passe em Lisboa terá um preço total de 30 euros e o passe para quem estiver nos concelhos limítrofes terá um total de 40 euros. Olha, eu só posso aplaudir medidas que visam restringir a utilização de transportes privados em Lisboa. Em Lisboa, no Porto, em qualquer lado. Mas há uma coisa que me incomoda sempre. Não é apenas o Dr. Fernando Medina, é no ser pago. Bom, e quem é que vai ser o Zé pagante disto? E disto, eu vou-lhe dizer quanto é que é. 65 milhões de euros, e eu suspeito que não vão ser 65, vai ser mais. É apenas suspeita minha. Vou olhar para as contas. Mas pronto, vamos imaginar que são 65 milhões de euros. Quem é que vai pagar? Olha, o Zé Transmontano, o Zé Minhoto, o Zé Alentejano e o Zé Algarvio. Espera aí. É justo eu pedir ao Zé Algarvio e ao Zé Transmontano para pagar uma solução em Lisboa? Cheira-me que não. É a mesma história das portagens, não é? Repare, abolir portagens quer dizer que quem não utiliza portagens vai ter que pagar pelos outros. Você dirá, mas numa sociedade é assim. Os impostos servem para ir buscar algo para beneficiar o interesse coletivo. Pois, mas há interesses coletivos e há interesses coletivos. Sobretudo quando estas propostas acontecem exatamente a um ano das eleições legislativas. Você dirá, o que é que isto tem a ver com legislativas? Tem muito. 900 mil pessoas pesam no voto. Está a perceber? Isto não tem nada a ver com autárquicas. Isto pesa no voto. Mas há uma terceira crítica que eu tenho a fazer a este plano ao Fernando Medina. Ele não vai funcionar. Juro-lhe aqui que não vai funcionar. E não vai funcionar porquê? Porque as pessoas gostam de andar de transporte privado. A única vez em que isto mudou foi durante a crise financeira. E, portanto, devia-se ter aproveitado o balanço da crise financeira para fazer isto mais cedo. Número 1. Número 2. Há mais. Fernando Medina está a fugir com o rabo à seringa. Perdoe-me a expressão. E eu vou-lhe explicar qual é o rabo à seringa. Bom, é simplesmente isto. Nenhuma política de incentivos apenas vai funcionar para tirar carros de dentro de Lisboa e de dentro do Porto. Nenhuma. É preciso políticas musculadas. Quais são as políticas musculadas? Há uma muito simples.
instalação de pórticos na entrada de Lisboa e de Porto com portagens pesadas e caras. Já adivinhou, Fernando Medina não se quer meter nesse melé. Porquê? Porque é chato para ele, vai ficar impopular e que vai ser chato para o amigo António Costa, que quer ganhar as eleições com maioria absoluta. Capiche? Está a ver? Portanto, o que ele quer fazer é um simulacro de política de transportes urbanos à conta do Zé Transmontano, do Zé Minhoto, do Zé Alentejano e do Zé Algarvio. Não acho justo. Eu, como lisboeta, pagarei isso. Mas se tiver que pagar. Se for legal, como sabe, a Câmara Municipal de Lisboa tem mania de cobrar coisas que são ilegais. A propósito, então, à espera que me devolva o meu dinheiro. Aquilo que o Tribunal Constitucional disse que era ilegal. Ter sido cobrado a título de taxa de proteção civil. Ainda estou à espera desse dinheiro. Bom, está a ver? É assim que se faz política eleitoralista. 65 milhões de euros, vão ser pagos por si. Se é que não vão ser mais, que eu suspeito que vão ser mais. Bom, vamos lá seguir com a agenda, porque isto é longo. 3. Eu esta manhã fiquei estupefacto aqui em Maputo. Estava a ouvir a TSF e declarações do Sr. Secretário de Estado Guilherme Valdemar de Oliveira Martins. Como sabe, eu tenho criticado aqui sistematicamente por duas coisas. Primeiro, pelo comportamento aloado de um Secretário de Estado, que não sabe o que se passa no setor dele. Ele não vê caos, não vê nada nos transportes, não vê nada. Deve ser um daqueles que vem de transporte privado para Lisboa e para outros sítios e, portanto, não anda na CP. Só pode ser. Bom, a segunda razão que eu tenho criticado é que ele é um puro e simplesmente um eleitoralista. Bom, mas esta manhã fiquei chocado, porque descobri que ele ainda, além destas duas qualidades más, tem outra, que é um mau gestor de dinheiro do Zé, da Maria, da Francisca, da Fátima e meu, que é dinheiro de contribuinte. E porquê? Porque a TSF, eu ouvi isto textualmente. Quanto é que vai custar a solução de alugar 4 comboios à Renfe? A Renfe, como sabe, é o operador ferroviário espanhol, do Estado. E diz ele assim, bom, o valor exato só se vai saber hoje, antes da assinatura dos contratos. Como? Deixa-me lá ver se eu percebi. Imagine você que vai comprar qualquer coisa. Um bem alimentar, um carro ou um serviço. E você pergunta assim, epá, quanto é que isto me vai custar? Que eu quero saber se consigo custear isto do bolso ou não. E a pessoa diz, epá, espera aí, estamos aqui a fazer umas contas, quando tu vieres aqui, um bocado antes de contrato, a gente diz-te o preço. Acha que faz sentido? Bom, eu vou-lhe dizer já uma coisa. Eu não acredito que o Sr. Secretário de Estado não saiba quanto é que custa o aluguer agora. E quanto é que custava ontem. E na sexta-feira. Não acredito. Portanto, não percebo muito bem como é que um Secretário de Estado dá uma justificação destas a um contribuinte. A horas de assinar um acordo. Já viu como é que gerem o seu dinheiro? E já viu como é que lhe dão contas da gestão do seu dinheiro? E aproveito para dizer, isto não é exclusivo dele. Infelizmente, quando a direita está no poder, faz exatamente a mesma coisa. Porque esta malta pensa que é dono do dinheiro do contribuinte. Não é. Os impostos e contribuições que a gente paga custam-nos muito, saem-nos do pelo. Não é? A gente deixa de fazer umas coisas para poder fazer outras. Bom, sigamos para mim. Ponto seguinte. O Governo vai anunciar um déficit zero do Orçamento de 2018. Bom, eu vou-lhe pedir um favor. Recuo 3 meses, vá aqui a esta página, a profissional que é mais fácil. Recuo 3 meses e vá ver nos comentários que eu fiz, salvo a partir de abril. Está lá, preto no branco, que a gente ia chegar ao final deste ano com um déficit próximo de zero. Contas de merceeiro que eu fiz assim por alto. E não tenho nada contra os merceeiros, como sabe. Mas vá lá ver. Bom, mas agora o que interessa não é isto. Não é dizer, pá, eu tinha razão. Só que menos me preocupa. O que mais me preocupa aqui é ver o Bloco e o PCP que nem cordeirinhos a mandarem a cabeça a dizer assim felicíssimos da vida. Olha, vão cumprir um déficit zero. O que eu acho extraordinário em Portugal é que é com a extrema esquerda no poder que a gente vai ter equilíbrio orçamental. Bom, você percebeu no fim de semana eles ficaram um bocadinho apertadinhos, não é? O Bloco... O PCP ainda não reagiu. Mas o Bloco ficou apertadinho. Porquê? Porque sabe que depois vai haver muitos Camilos Lourenço a dizer assim, epá, vocês não diziam que era preciso déficit, isto e aquilo e não sei das quantas? Mais, a Catarina Martins, no inefável serviço de... Deixa-me sacudir aqui a aguinha do meu capote, no fim de semana saía-se com esta. Ah, não, contas certas sim, mas não é à custa de coisas que não devem acontecer, com problemas no SN e na CP. A sério, Catarina? Eu estou à espera que atues, então. Ou seja, ainda não percebi. Está assim tão preocupada com o SNS e com a CP? Pá, então atua. Ou seja,
faça valer o valor do voto do Bloco. Um partido minoritário nunca tem tanto poder como nestes momentos, que é assim, olha, queres apoio para este voto? Vais pagar. Ainda não vi o Bloco fazer isto. O que vejo é garganta, nha, 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 e depois na volta não se faz nada. Ou seja, no momento certo, ups, deixa-me lá estar sossegadinho que isto é uma chatice. Se o governo vai abaixo, eu levo uma ripada nas eleições. Está a ver? É assim que se faz política. Olha, somos nós que votamos neles. Último ponto da conversa de hoje. Eu não tenho muita paciência para italianos, confesso. Sobretudo italianos da política. Há uma semana que o governo italiano anda a fazer figuras de parvo. Primeiro é assim. Não, nós vamos gastar. Vamos baixar impostos. Vamos fazer uma reforma aqui. Bem, os mercados assustaram-se e a taxa de juros italiana subiu. Lembra-se disto? Quando é que aconteceu? Os últimos 8 anos foram useiros e veseiros nisto. Ou seja, quem tem dinheiro para emprestar diz assim, epá, vocês estão malucos. Têm uma dívida que vale 100% mais 30% da vossa riqueza criada por ano e estão a dizer que vão aumentar essa dívida. Pá, o pessoal assustou-se. Bem, taxas de juros, pimba lá para cima. Estão acima de Espanha, estão acima de Portugal e não sei das quantas. Bom, porquê? Porque se eles fizerem isto, o déficit vai para cima de 3%. Bem, o que é que aconteceu? A agência Fitch veio logo dizer assim, meus senhores, a vossa dívida já está em perspectiva negativa. Agora, portem-se mal e a gente corta o rating. Foi um susto. Foi um susto para quem? Para o Ministro das Finanças italiano, que veio logo dizer assim, não, a gente vai cumprir com os compromissos de Bruxelas. Mas logo ao lado, o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, não, quero lá saber. O italiano está primeiro que a agência de rating. Já ouviu isto em algum lado? Não ouviu? Já ouviu em Portugal, já ouviu em Espanha e ouviu na Grécia. E o que é que aconteceu? Olha, meteram o rabito entre as pernas, não é? Quando a coisa ficou feia, e depois fizeram tudo aquilo que os credores exigiram. O maior representante disto chama-se Mário Centeno e quem? Alexis Tsipras. Já imaginou o figurino? É que você dentro em breve vai ter mais um, que é o Ministro das Finanças italiano. Depois vai ter mais outro, que é o Primeiro-Ministro italiano. Que vão-se assustar todos, vão meter o rabito entre as pernas e podem-me vir cá com aquela história de não sei quantos, a dívida italiana é muito grande, ingerível, não sei quantos, isso está a cabo do euro. Estes vão-se assustar todos quando chegar o momento certo. E o momento certo é se eles estão fartos de saber, como o Centeno, como o Costa, como o Tsipras e como qualquer indivíduo que gere finanças públicas, que há uma altura em que a gente tem que garantir que aquilo que pede emprestado é pago de volta. Este momento já aconteceu com o Centeno, já aconteceu com o Tsipras e vai acontecer aos nossos queridos meninos italianos. Pode ter a certeza. Bom, não se esqueça que eu prometi amanhã falar do PSD e falar daquela proposta do Bloco sobre a história da tributação das pensões, ok? Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a sua paciência e, para o final, pedir-lhe mesmo só para fazer um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã, às 8 da manhã, e com os cumprimentos aqui de Maputo. Com licença.